Oiê! Preparadas para aprender brigadeiro gourmet de Red Velvet, super fácil de fazer e que enchem os olhos dos clientes? Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar esse brigadeiro que tem sido um dos mais pedidos dos últimos tempos. Então a primeira coisa que nós faremos é uma geleia de morango. Aqui eu tenho 100 gramas de morango bem madurinho, tá? 40 gramas de açúcar refinado, mas também pode ser o cristal, e meio limão. O limão ele vai dar brilho para nossa geleia. Primeiro vamos colocar o morango na panela e em seguida o açúcar. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna aqui do canal Aprender Confeitaria. E eu tenho oferecido essa receita para os meus clientes já faz alguns meses e ela é unanimidade entre eles. Então assim, vende super bem, tá? Acrescentei aqui o meu açúcar, mexo bem para que ele incorpore certinho no morango, para em seguida a gente poder fazer a nossa geleia. Se você chegou aqui agora, já se inscreva aqui no canal porque tem receita de docinho, de bolo, de confeitaria toda semana, tá? Então aí você não vai perder nada. Então aqui eu vou colocar o fogo entre o médio e o baixo para que a nossa geleia não queime, mas que ela fique bem reduzida. A gente não pode colocar na massa do brigadeiro uma geleia mais líquida, mais cremosa, porque isso faz com que a massa do brigadeiro perca o ponto depois. E aí a gente não consegue enrolar. Aqui ela já começou a ferver. Se precisar, a gente vem, mexe um pouquinho para não queimar no fundo, mas o ideal é deixar ela cozinhando aqui quietinha. Aqui ela já tá bem reduzida já. Eu venho com o meu limão, espremo. Aqui eu tô usando só meio limão porque eu vou fazer meia receita. E o limão ele vai dar brilho pra nossa geleia. Então é só espremer aqui, mexer um pouquinho depois e deixar cozinhando mais um pouco. Se você não gostar da geleia com pedaços maiores de morangos, você vem aqui com um garfo. Pode ir amassando os pedacinhos dos morangos aqui para que eles fiquem menores. E aí, quando a gente for usar no brigadeiro, vai ficar como uma pastinha mesmo, saborizante assim. Não vai ficar tão rústico com os morangos maiores. Olha, aqui ela já tá quase no ponto. Vou deixar reduzir mais um pouquinho para que ela fique mais grossinha para a gente poder usar na nossa massa do brigadeiro. Aqui eu posso vir amassando também com a minha espátula, para que os morangos fiquem menores também. E olha, ele já tá até no ponto aqui já, ó. Tá vendo? Já tá cremosinho, reduziu bastante já. E assim que a gente desligar o fogo, ela acaba ficando um pouquinho mais grossa também, porque ela vai esfriar e ela vai ficando mais consistente. Aqui eu venho, desligo o fogo. O ponto que eu quero para nossa geleia é esse daqui, um pouco mais grosso, mais reduzido.
E aí a gente vai reservar essa misturinha para a gente poder usar na nossa massa do brigadeiro branco agora. Aqui eu vou fazer meia receita para a massa do nosso brigadeiro e eu vou usar meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e aqui eu tenho meia colher de sopa de farinha de trigo. O trigo ele vai dar cremosidade para o nosso brigadeiro. E o corante em gel vermelho, aqui eu estou usando o vermelho Natal da Soft Gel, mas pode ser também da marca que você preferir, não tem nenhum problema. A gente vai começar aqui acrescentando o leite condensado e em seguida o creme de leite. Uma dica aqui que eu dou para vocês é a seguinte: sempre que vocês forem fazer brigadeiro, ainda mais o brigadeiro gourmet, deem preferência para o leite condensado integral. Ele tem mais gordura na composição, dá mais brilho para o nosso brigadeiro e também chega no ponto mais rápido do que o semi-desnatado. Colocou o leite condensado na panela, a gente vai colocar a farinha de trigo, mexe bem, porque se nós colocarmos ela depois do creme de leite, o brigadeiro vai ficar com aquelas pelotinhas de trigo mesmo na massa, e a gente não quer isso. Isso não fica legal tanto no aspecto, quanto depois quando o seu cliente for provar. Então dissolve bem o trigo aqui no leite condensado, para só então acrescentar o creme de leite depois. Eu venho aqui com o meu creme de leite, com a meia caixinha. A mesma coisa do leite condensado, deem preferência para creme de leite, se for de lata, melhor ainda, ou que tenha pelo menos 20% de gordura. A maioria daqueles que a gente compra de caixinha, eles têm 17%. E a gordura ela vai dar mais brilho para o nosso brigadeiro depois. Então, assim, se vocês puderem priorizar qualidade nas receitas, não tem como o nosso resultado ficar ruim. Ele vai ficar perfeito, com certeza. Então aqui eu mexo bem. Aqui na panela tá o leite condensado, a farinha de trigo e o creme de leite. Misturo bem os três, para só então a gente entrar com o corante. O corante não tem uma quantidade específica. A gente tem que ir colocando aos pouquinhos para ver se chega na cor que a gente quer. Depois no fogo, algumas marcas também elas podem ficar um pouquinho mais escuras ou mais claras. Então o ideal é sempre colocando aos pouquinhos até chegar no tom que você deseja para aquela receita. Eu levo a panela para o fogo, sempre entre o fogo médio e o fogo baixo, tá? Se você vê que a massa está começando a queimar, você diminui o fogo, para que não fique aquelas pelotinhas queimadas no nosso brigadeiro, tá? E sempre mexendo sempre. Então aqui o meu fogão ele é bem potente, ele é bem forte, então eu sempre coloco do médio pro baixo, assim, nunca no fogo alto, porque senão ele acaba queimando. Se você achar que a massa tá muito clara, como a minha aqui, pode vir colocar um pouquinho mais de corante e ir mexendo no fogo mesmo, tá? E aí a gente vai chegando na cor que a gente quer pra massa mesmo. Pode ir colocando aos pouquinhos, não tem nenhum problema.
Aqui ele ainda não tá naquele ponto de enrolar, mas ele tá naquele ponto do brigadeiro de colher. Então, se esse for o seu intuito, você pode já desligar o fogo, acrescentar aquela redução de morango, misturar bem e já pôr nos copinhos para ser servido ou para entregar, enfim. E aí o ponto é esse. O nosso ponto da aula de hoje é aquele brigadeiro de enrolar mesmo, aquele docinho. Então aqui vai cozinhar mais um pouco, em torno aí de uns 3 ou 4 minutinhos ainda. E se você quiser aprender outras receitas de brigadeiros gourmet, eu vou deixar o link do curso que eu fiz esse ano aqui nos comentários, que tem me ajudado demais a conquistar mais clientes e aumentar ainda mais as minhas vendas. Eu passando a espátula aqui no meio da panela, os dois lados da massa eles não se juntam mais. Então esse é o ponto que a gente pode desligar o fogo já e colocar a nossa redução de morango. A massa ela já tá desgrudando da panela aqui. Nossa redução ela já tá bem mais consistente, ó, tá bem mais firminha, mais grossa mesmo. E a gente vai acrescentar ela na nossa massa do brigadeiro agora, com o fogo desligado já. E agora não tem segredo, a gente mexe bem essa redução na massa do brigadeiro. A gente vai voltar ela para o fogo, porque quando a gente coloca a redução na massa, a massa tende a ficar um pouquinho mais mole. E se ela ficar mole, a gente não consegue depois chegar no ponto de enrolar. Então a gente volta aqui para o fogo, mexendo sempre, misturando bem aqui e mexendo, para que a massa fique um pouquinho mais firme de novo. Para que ela fique como ela estava antes da gente acrescentar nossa geleia de morango aqui. A nossa massa precisa ficar pelo menos 8 horas descansando em temperatura ambiente para que o brigadeiro chegue depois no ponto de enrolar. Então, para isso, eu vou colocar toda a massa num prato e em seguida eu vou cobrir essa massa com plástico filme, que ele vai evitar que a massa crie aquela películazinha depois que esfria, porque isso pode também depois açucarar o nosso brigadeiro e a gente não quer isso de jeito nenhum. A gente vem com o nosso plástico filme, com a massa do brigadeiro ainda quente, e a gente vai colocar ele em contato com ela, com muito cuidado para não se queimar, porque ela tá quente ainda, mas tem que ser ainda quente para que não crie aquela películazinha açucarada em cima. Então a gente vai vedando aqui as laterais do prato para que não entre ar e não crie aquela casquinha em cima da massa, que a gente não quer isso. Depois de vedada, essa massa vai ficar no mínimo 8 horas descansando em temperatura ambiente para que a gente consiga depois enrolar os nossos brigadeiros. Não pode fazer, tirar do fogo, esfriar e enrolar, porque não vai ter ponto. Aqui eu vou pegar um pouco de margarina. Eu tô usando a Qualy, mas você pode usar da marca que você preferir. Vou untar o nosso prato aqui com um pouquinho de margarina, para que as nossas bolinhas dos brigadeiros não grudem nele, tá? E aí assim que eu terminar de untar, eu já vou começar a porcionar cada uma das bolinhas, para só então a gente poder decorar. Eu pego também um pouquinho de margarina
Uma quantidade pequena, não precisa ser em excesso, porque isso acaba passando depois para a massa do brigadeiro também. E vou untar as minhas mãos para que a massa do brigadeiro não grude a hora que eu for porcionar e bolear cada uma delas. Aqui eu deixo a minha balancinha zerada, para que a gente possa pesar apenas as bolinhas dos brigadeiros. E eu vou fazer porçõezinhas de aproximadamente 17 gramas. Porque aí depois que eu confeitar cada uma delas, aí vai ficar em torno de 18, 20 gramas aqui. Então eu venho e vou chegando a 17. E eu vou fazendo isso com cada uma das bolinhas para que a gente padronize o mesmo tamanho para todas. Lembrando que essa massa aqui, por ter a redução de morango, ela não vai ficar tão firme como aquele brigadeiro tradicional ou de ninho. Ela fica mais molinha mesmo por causa da redução. Mas fica uma delícia também e chega no ponto numa boa. Porém, não tão firme quanto os mais tradicionais. Se por acaso grudar um pouquinho nos dedos, limpa com papelzinho toalha ou com um Perfex. E aí unta novamente a mão com a margarina e continua boleando, porque essa massa, como eu falei agora há pouco, ela não fica tão firme como as outras. Agora que a gente já porcionou os brigadeiros, nós vamos enrolar cada um deles. Então eu venho, unto a minha mão com margarina e vou boleando para que eles já fiquem naquele formatinho de brigadeiro mesmo, prontos já para receber o nosso confeito. Depois que eles já estiverem boleados, a gente vai partir para a nossa finalização. Então, a gente vai confeitar cada um deles. E aqui eu vou te mostrar 3 formas diferentes e que ficam uma graça depois que a gente monta o nosso kitzinho para vender. Aqui eu tô usando o açúcar colorido 1000 cores na cor vermelha. E esses coraçõezinhos aqui são o 1000 cores também, é a marca 1000 cores, que chama Confeitos Figuras. Eu comprei aqui, que vem coraçõezinhos brancos, vermelhinhos e rosés. Os dois são da marca Mavalério, mas você também pode usar da marca que você preferir. Eu vou começar aqui confeitando nos corações. Então eu pego uma bolinha do brigadeiro, passo aqui no confeito de coração. A gente tem que passar com bastante cuidado para que a gente não deforme a bolinha, tá?
Então aí passou, pegou o confeito, a gente boleia novamente aqui só para que o confeito ele fixe melhor no docinho e para que o docinho também fique mais redondinho. Então aí ele fica com um formatinho mesmo de brigadeiro. Então aí a gente vai fazer isso também nos próximos, mas olha, ele fica redondinho, bonitinho, uniforme e muito atrativo também. Vamos passar aqui para o próximo. Então a gente passa no nosso confeito com cuidado, só para que ele grude na nossa massa. E depois a gente retira e boleia ele novamente com as mãos, com cuidado também, para que a gente não deforme o brigadeiro. É só mesmo para fixar o confeito na massa. Agora eu vou pegar aqui o meu açúcar colorido e eu vou fazer o mesmo processo também. Eu pego a bolinha do brigadeiro, passo nele só para que o confeito grude na bolinha e depois eu boleio ela novamente para que ele fixe melhor e também para que eu dê a forma certinha pro brigadeiro. E olha, pena que vídeo não tem gosto e não tem cheiro, porque vocês não fazem ideia de como esse brigadeiro fica gostoso. E quem come não consegue comer só um, não. Quer comer 2, 3, 4, porque ele é perfeito. Então aqui no meu saco de confeitar, eu vou fazer a nossa terceira decoração, que vai ser com cream cheese. Peguei um pouquinho de cream cheese, misturei com mais um pouquinho de açúcar a olho mesmo, só para ficar cremosinho. Pus no saco, o bico aqui é o 1M, então eu aperto no meu brigadeiro, puxo para cima e faço uma voltinha. Olha como que ele fica. Super delicado. Então é isso, eu pego o meu saco de confeitar, espeto ele dentro do brigadeiro, solto um pouquinho do cream cheese lá dentro e venho puxando para cima, dou uma voltinha e solto. E a gente vai fazer aqui com os próximos também. Lembrando que esse brigadeiro aqui foi aquele que eu confeitei com o açúcar colorido. Então eu usei o açúcar e também o cream cheese aqui nessa finalização. E olha que graça que eles ficam. Isso daqui enche os olhos de qualquer cliente. Lembrando que o ideal é confeitar os brigadeiros o mais próximo possível do consumo ou entrega.
Assim a decoração continua a mesma quando chegar até o seu cliente. Eu te vejo no próximo vídeo, então até lá!